Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente falar sobre, ainda um filme de Superman, só que em específico alguns detalhes que a gente não percebeu no filme. Então, caso você ainda não tenha visto Superman, eu já alerto a vocês que esse vídeo tem spoilers do filme, galera. Então vamos começar de uma vez por todas. Bom, vamos falar sobre essa possível volta do Pierce Brosnan como, o Senhor Destino. Isso mesmo, ele tem sim chance de retornar para o DCU. Vamos comentar sobre o que o James Gunn falou também em relação a isso. E uma possível também entrada do próprio Sylvester Stallone dentro da DC, galera. Exatamente. Vamos comentar sobre isso e vamos começar pelo início de tudo, Bom, tivemos aí o filme do Superman sendo lançado aí na semana passada, no dia 10. E bom, com o lançamento do Superman, a gente teve algumas cenas muito interessantes com alguns detalhes que nem sempre dá pra perceber num primeiro momento, E um deles era que, naquela cena da Sala da Justiça, no hall ali da Justiça, a gente viu que o teto da Sala da Justiça tinham alguns heróis. Na hora do filme, eu não consegui reparar muito bem em todos os heróis, Reparei em alguns, mas agora a gente consegue reparar em mais, Com imagens saindo, com coisas saindo, a gente consegue reparar nos heróis que estão ali. E bom, eu vou comentar sobre cada um em específico e sobre a volta de cada um, de alguns aqui, no caso, a volta do Doutor Destino, do Pierce Brosnan, que pode acontecer, e explicar sobre essa questão da Bíblia do DCU, explicar isso pra vocês, Bom, começando, cara, a gente tem ali, naquele hall ali, naquela imagem daquele hall ali da Justiça, a gente tem no canto, o primeiro é o Freedom Beast, ou a Besta da Liberdade, como é traduzido assim de forma literal, O Freedom Beast já apareceu pra gente na televisão, sim, ele apareceu na 4ª temporada da série de Titãs, tá? E o Freedom Beast, cara, quem é o Freedom Beast, Cara, o Freedom Beast, ele é muito politicamente motivado nos quadrinhos, E ele usa muito seus poderes para lutar contra o regime do apartheid da África do Sul nos quadrinhos, bem como caçadores furtivos e outros inimigos do meio ambiente. A história, do Freedom Beast nos quadrinhos também tinha uma história como dissidente político, sabe? Tirando fotos de atos de violência racialmente motivados, cometidos ali até por policiais brancos e outras pessoas que também praticavam esses tipos de racismo nos quadrinhos, Cara, a participação dele na série de Titãs é muito curta, sabe? É muito curta. É naquele episódio onde o Mutano tá tendo uma crise, E aí ele vai pra vários universos ali e tal. A gente tem até o DCU antigo aparecendo e tal, E é a única participação do Freedom Beast que a gente tem em live action, O outro ali do lado é o Pantera. O Pantera é um dos mais conhecidos aí. Eu não preciso explicar muito sobre o Pantera, Você que tá vendo esse vídeo é fã da DC, então você conhece o Pantera. É um herói também muito maneiro, um herói muito casca grossa, A gente gosta muito do Pantera, ele é muito maneiro. E eu vou teorizar mais sobre o próprio Pantera já, tá? Do lado do Pantera, a gente tem o Senhor Destino, Ali que a gente consegue ver que ele tá, ele não é o Senhor Destino ali, ele está só com o seu elmo, o elmo do destino ali na sua mão e tal. A gente consegue perceber que é uma pessoa com um cabelo branco, uma pessoa mais velha interpretando o Senhor Destino, e eu vou comentar mais sobre isso também. A gente também tem ali embaixo o Cavaleiro Atômico, exatamente, que também já apareceu em séries, tá? Ele apareceu, se eu não me engano, na 3ª temporada de Raio Negro, tá? Da Netflix, também já apareceu o Gardner Griley, E ele era, um sargento do exército, e o Griley, ele se ofereceu ali para um tipo de experimento de realidade virtual, para ver como as pessoas reagiriam a um mundo pós-guerra atômica, E dentro desse experimento, ele conseguiu uma armadura, ali uma armadura meio de um guardião, assim, atômico mesmo, pelos laboratórios Star, e ele acabou se nomeando como, o Cavaleiro Atômico, um personagem também de 3ª prateleira ali da DC. Ao lado dele nós vemos o Vibro, galera, isso mesmo, o Vibro, o mesmo Cisco Ramon que a gente já viu na série de Flash,
Não é o mesmo, óbvio, mas é o mesmo personagem. O Vibro, cara, o Vibro, como você quiser chamar, o Vibe, né? Cara, não preciso também explicar muito sobre o Cisco Ramon, né? Um personagem que a gente já conhece pra caramba. E ali embaixo a gente tem o Pirata Negro, Black Pirate, né? E o Pirata Negro, ele é um personagem da antiga, sabe? Ele é um personagem do século XVI, se eu não me engano, né? Na DC. E ele é o John Valor, né? Ele era um corsário inglês dos quadrinhos que trabalhava sob a encomenda do rei, conhecido por seu forte código moral de justiça. Ele tinha um amigo ali que ajudava ele nas suas aventuras, o seu filho, o Justin Valor, né? É outro personagem de terceira prateleira da DC. E a gente finaliza ali do lado dele com o Flash do Jay Garrick, galera. Isso mesmo, né? A gente já conseguiu perceber muitos personagens. E obviamente esses personagens já estão no DCU, né? Eles já foram introduzidos. Mas então, né? Eles estão todos aí, eles estão na ativa. Não necessariamente, até porque a gente sabe que eles pertencem à Bíblia do DCU. O que é isso, cara? Bíblia do DCU. Vamos lá. Antes do DCU começar, quando o James Gunn assumiu a DC, o DC Studios, né? E se tornou o presidente da DC, ele lançou um livro chamado A Bíblia da DC Universe, né? E nessa Bíblia da DC Universe, a gente tem todos os personagens do DCU antigo. Como assim o DCU antigo, cara? O passado do DCU. Heróis que já foram heróis que já estão aposentados, heróis que foram heróis no passado. Assim como a gente tem nos quadrinhos, né? A gente teve a Sociedade da Justiça antiga, com o próprio Flash do Jay Garrick, com Lanterna Verde do Guy Gardner. A gente teve já muitos heróis que faziam parte de equipes bem antes do Superman chegar na Terra, bem antes de muita gente chegar na Terra. E o próprio filme do Superman também falou sobre isso, né? Meta-humanos que já estavam na Terra muito antes do Superman vir para a Terra, né? Então, essa Bíblia do DCU se concretiza aqui. Muitos personagens a gente já consegue ver nessa imagem aqui da Sala da Justiça. E muitos personagens aqui faziam parte, né? Da Sociedade da Justiça dos quadrinhos. É o caso do Flash, do Jay Garrick, o próprio Senhor Destino, o Pantera. São personagens que já fizeram parte da Sociedade da Justiça muito antiga, a primeira formação da Liga da Justiça nos quadrinhos, né? Que foi com esses personagens. Então isso prova que a Bíblia do DCU é realmente existente, de fato, né? O livro que foi lançado é de verdade original, porque esses personagens já estão no DCU. Mas eles provavelmente são mais velhos e provavelmente nem estão mais na ativa, alguns aqui, né? Porque eles faziam parte da antiga Liga da Justiça, que a gente nem deve ver aí no DCU, a gente deve ver só eles agora, mais velhos, né? E a gente vai ver essa nova geração da Liga, que é a que a gente mais gosta, a mais famosa, Batman, Superman, Mulher Maravilha, né? O que a gente já conhece. Mas é interessante a gente já ver que a gente já tem um Flash aí no DCU, que é o do o do Jay Garrick, né? A gente tem já aí um Senhor Destino, um Pantera, né? Personagens que a gente já conhece. E todos esses personagens são a cara do James Gunn, né? Todos são a cara do James Gunn. É a cara do James Gunn fazer um filme da Sociedade da Justiça com todos esses personagens aqui. É a cara deles, né? Até porque esse Hall da Justiça já foi usado por eles. Por isso que eles estão nessa imagem lá no Hall da Justiça. Mas o que chama a atenção da gente é o que o James Gunn falou pra gente sobre essa imagem. O James Gunn revelou que um desses personagens aqui da imagem que eu falei vai retornar para o DCU aqui, né? Ele vai aparecer aí nos filmes sendo interpretado por um ator muito famoso. E aí começaram as teorias, né? E eu vou falar primeiro, antes de eu falar do Senhor Destino, eu vou falar do Pantera. A gente já tem, galera, rumor sobre o Pantera aparecer no DCU há muito tempo. Há muito tempo. Desde que a Bíblia do DCU foi lançada e desde que o James Gunn assumiu a DC, a gente tem muitas teorias de que o Pantera poderia aparecer em alguma produção e da DC bem rápida até, né? E a gente sabe que pode ter alguma coisa relacionada à Sociedade da Justiça, alguma coisa assim. E quem estava sendo muito rumorizado há muito tempo pra ser o Pantera era o Sylvester Stallone, porque é um cara que combina muito com o Pantera, cara, combina pra caramba, e é um cara mais velho, até porque o Pantera já estaria mais velho aqui no DCU, né? E agora o James Gunn dá essa declaração de que um desses personagens aqui vai aparecer com um ator muito famoso. Porra,
Sylvester Stallone é o Sylvester Stallone. Então é uma possibilidade sim ser o Pantera, né? Que é um personagem que a gente sabe que mais cedo ou mais tarde vai aparecer aí na DC, né? E que, pô, já estava sendo rumorizado como o Stallone sendo interpretando ele. Então seria só um fanservice aí que o James Gunn faria. Mais um fanservice que o James Gunn faria pra gente, né? Mas também tem o Senhor Destino, que a gente não pode negar, né? A gente sabe que o Pierce Brosnan já falou que está aberto a retornar para a DC. Ele interpretou o Senhor Destino em Adão Negro, no antigo DCU, né, no antigo universo da DC e tal, em 2022, e foi uma das melhores coisas do filme, né? A Sociedade da Justiça por inteiro no filme foi muito boa. Tanto que na época o James Gunn tinha, né, cogitado retornar com todos os atores ali da Sociedade da Justiça para o novo universo da DC. Transformar o filme do Adão Negro também meio canônico no DCU, né? Trazendo alguns elementos para o DCU. E isso ainda pode acontecer, principalmente agora com o Senhor Destino, galera. Bom, com o Pierce Brosnan, né, o ator que fez ele, falando que está aberto e que gostaria de retornar para a DC, e o James Gunn, inclusive, falou já sobre o Pierce Brosnan, né, falando que ele tem planos para o Senhor Destino na DC e tal, que o Pierce Brosnan é um ótimo ator, ele rasgou elogios para o Pierce, né, então é uma possibilidade também. E fora, galera, que na imagem a gente consegue reparar que o Senhor Destino está idêntico ao Pierce Brosnan, idêntico, galera, idêntico. A chance desse grande ator, né, interpretando um personagem aqui que o James Gunn falou ser o Pierce Brosnan como o Senhor Destino é altíssima, galera. É mais alta até do que o Pantera, na minha opinião. Porque ainda tem muita gente que queria, por exemplo, o Alan Ritchson, né, como o Pantera. Muita gente quer muitos outros atores, não é 100% de votação pro Sylvester Stallone, né? E fora que não tem nada confirmado. Cara, o Pierce Brosnan já interpretou o Senhor Destino antes, então é uma possibilidade ainda maior. Eu acredito que o Pierce Brosnan retornar é muito e muito fácil. Ah, mas isso retornaria todos os personagens da Sociedade da Justiça? Não. Talvez não, tá? Eu acho que possa retornar alguns sim, principalmente, né, o Gavião Negro, que, pô, foi muito bem, sabe? Eu acho que pode retornar principalmente os dois, que foram os que roubaram a cena da Sociedade da Justiça, mas, né, o Pierce Brosnan foi o principal, né, galera? Foi lindo de ver ele no filme, ele tava muito bom em Adão Negro, e eu queria, todo mundo, né, queria um retorno dele o mais rápido possível pra descer. E, cara, porra, o desenho é idêntico a ele, cara. O desenho ali da imagem é idêntico a ele, né? E com o James Gunn falando isso, James Gunn rasgando elogios para o Pierce Brosnan, o Pierce falando que quer voltar pra DC. Cara, tudo tá se ligando muito bem. E eu acho que a volta dele é só questão de tempo, sabe? Porque é uma coisa que todo mundo vai gostar e vai ficar bom pra todo mundo. Pro James Gunn, pro Pierce, pros fãs, vai ficar bom pra todo mundo, né? Mas também não descarta, óbvio, a possibilidade de ser o Sylvester Stallone como Pantera, ou até qualquer outro ator famoso como qualquer outro personagem daqui, né? A gente teve muitos personagens aqui. A gente pode ter o retorno também do ator que fez o Jay Garrick na série do Flash, que ele foi o Flash dos anos 90, é um grande ator. Poderia retornar como Jay Garrick, seria absurdo de bom, assim como ele foi também na CW, né? Então poderia também ser um retorno dele, mas eu daria, cara, eu apostaria tudo com vocês que é a volta do Pierce Brosnan como Senhor Destino. Eu acho que a volta dele tá muito perto, né? E eu, cara, ficaria muito feliz com isso aqui. Eu acho que não só eu, acho que todo mundo ficaria feliz com isso aqui. E, né, combina demais, cara, combina muito e parece muito ele naquela imagem ali. Comenta o que vocês acharam sobre isso. Qual o personagem que você acha que é esse grande ator que o James Gunn falou? Se realmente é o Senhor Destino, se é o Pantera, se é o outro personagem aí qualquer aí que apareceu. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis, galera.